A Carla está te roubando, vó. Ele me mostrou um áudio, encontrado por acaso na lixeira de uma nuvem digital. E então, eu ouvi. A voz era minha, mas a alma por trás dela era uma estranha. Era a minha própria filha, treinando para me imitar. Alô, gerente. Aqui é Alice Santos. Confirmo a hipoteca de 300 mil. Eu tinha 74 anos. Sabia que algo estava terrivelmente errado há meses, mas não tinha como provar, nem em quem confiar. Olhei para aquele menino de 16 anos, a quem todos chamavam de viciado em games, e um pensamento claro se formou em minha mente. Finalmente, alguém para me ajudar a ensinar uma lição a quem acha que idoso é tolo e adolescente, inútil. Antes de prosseguir com o resto desta dolorosa história, gostaria de saber de qual cidade você me escuta. Já viveu algo parecido? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir, para que mais relatos como o meu possam ser ouvidos. Permitam-me que me apresente. Chamo-me Alice Conceição Santos. Hoje tenho 75 anos e moro em Belo Horizonte desde que me casei com meu falecido marido, Joaquim, há mais de 50 anos. Sou viúva há 15 e sempre me orgulhei de ter criado minha única filha, Carla, sozinha, depois que um infarto o levou quando ela tinha apenas 12 anos. Trabalhei a vida inteira como costureira. Virei noites em claro, debruçada sobre a máquina, juntando cada centavo para comprar esta casinha no bairro Prado. Uma casa simples, mas minha, quitada com o suor do meu rosto. Com um quintal onde cultivo meus temperos e minhas flores. Cada tijolo aqui representa uma madrugada costurando uniformes escolares para dar um futuro melhor para minha filha. Carla sempre foi o orgulho da minha vida. Estudiosa, responsável, formou-se em administração pela PUC Minas com uma bolsa que conquistou por mérito. Casou-se aos 25 com Ricardo, um rapaz que parecia correto, e me deu 2 netos, Leonardo, o Léo, e Beatriz, que hoje tem 19 e estuda enfermagem na UFMG. Eu achei que tinha feito tudo certo, que poderia, enfim, descansar, sabendo que minha filha estava bem encaminhada. Como eu estava enganada. A estranheza instalou-se em minha casa há uns 6 meses, de forma sutil, como uma era venenosa que cresce sem ser notada. Carla passou a me visitar com mais frequência, sempre com Ricardo a tiracolo. A princípio, meu coração se encheu de alegria. De repente, ela aparecia 2, 3 vezes por semana, trazendo quitutes, me abraçando com um carinho que me emocionava. Logo, porém, percebi que as visitas não eram apenas sociais. Chegavam com pilhas de papéis, falavam em organizar minha vida financeira. Enquanto Carla me distraía com conversas, Ricardo vasculhava meus armários, fazendo um inventário silencioso de tudo o que eu possuía. A senhora está ficando esquecida, mãe, dizia Carla, a voz um veludo, mas agora com um fio áspero que eu não conseguia identificar. Ontem mesmo, me ligou 3 vezes perguntando do horário do médico. Eu me esforçava, mas não conseguia lembrar. Ela me mostrava o registro de chamadas no celular dela, e lá estavam. 3 ligações minhas, com poucos minutos de diferença. A dúvida começou a corroer minha confiança. Talvez fosse a idade, afinal. Talvez minha mente estivesse mesmo começando a falhar. Sentada na minha poltrona de couro, um presente de Joaquim, eu olhava as fotos na estante e me perguntava se estava ficando senil, como minha vizinha, Dona Marlene, que vivia a repetir as mesmas histórias. Vó, você tá bem? Léo me perguntou certa vez, ao me encontrar perdida em meio aos papéis que seus pais haviam trazido. Esses documentos são da casa? São, meu neto. Sua mãe está me ajudando a organizar tudo, respondi, tentando soar natural. É isso mesmo, dona Alice, intrometeu-se Ricardo, com aquela voz grossa que sempre me intimidava. É bom deixar tudo em ordem. É nossa responsabilidade cuidar da senhora.
A palavra responsabilidade soou oca, desprovida de afeto. Soou como um fardo. Engoli em seco e sorri. Léo franziu a testa, mas ficou em silêncio. Na época, eu não dei importância. Ele era um menino da tecnologia que vivia em seu mundo de jogos e códigos, falando em inglês com amigos virtuais até de madrugada. Esse menino vai ficar doente grudado nessa tela? Carla sempre reclamava. Mas eu o defendia. Via nele uma inteligência diferente, uma paciência imensa, como quando me ensinou a usar o WhatsApp para falar com minhas amigas da igreja. Ele não era um problema, era apenas incompreendido. A pressão aumentou. Carla insistiu que eu passasse por um neurologista, um tal Dr. Henrique, especialista em pessoas da nossa idade. É só para a gente ter certeza, mãe, para o bem de todos. A forma como ela enfatizou todos me gelou a espinha. Para o bem de quem, exatamente? Mas eu confiava na minha filha. Uma filha não faria mal à própria mãe. Fui conduzida ao consultório como uma criança. O médico, jovem e de aparência impecável, fez uma série de perguntas. Respondi a todas corretamente, mas ele e Carla trocavam olhares cúmplices por cima da minha cabeça. Dona I, Nona Alice apresenta sinais de confusão mental compatíveis com o início de demência senil. Ele disse para Carla, como se eu não estivesse ali. Recomendo que um familiar acompanhe de perto suas decisões financeiras. Não se preocupe, mãe. Carla segurou minha mão. Estou aqui para cuidar da senhora. As palavras deveriam me acalmar, mas só aumentaram minha inquietação. Saí de lá sentindo-me menor, mais frágil, como se uma parte de mim tivesse sido roubada. A família começou a me tratar diferente. Cada esquecimento era recebido com olhares de pena e suspiros cansados. Vó, a senhora tem certeza que quer assinar isso? Léo perguntou numa tarde, vendo Ricardo me estender mais um documento. Eu aprendi sobre isso na aula de direito. Posso dar uma olhada? Léo, não se meta nas coisas dos adultos. Ricardo cortou, mais ríspido que o normal. Filho, você não entende. Deixa os adultos resolverem. Carla emendou com sua doçura postiça. O menino se retirou, cabisbaixo, e eu me senti culpada. Mas estava tão confusa, tão insegura sobre minha própria mente, que não o defendi. Os meses se arrastaram. Ricardo sempre trazia uma procuração, uma autorização, só para facilitar as coisas. E Carla, ao meu lado, sussurrava que era para o meu bem. Com a voz dela cheia de um amor aparente, eu assinava. Assinei tantas vezes que perdi a conta. Era isso que uma boa filha fazia, não é? Cuidava da mãe que começava a se perder. Era amor. Pelo menos, era no que eu desesperadamente queria acreditar. A paz daquela manhã de outubro foi estilhaçada quando Léo desceu as escadas correndo. Ele passava o fim de semana comigo, buscando a tranquilidade que não tinha em casa. Vó, preciso te mostrar uma coisa. Urgente. Ele estava ofegante, o notebook nas mãos, os olhos arregalados. Ver aquele menino, sempre tão calmo e ponderado, naquele estado, gelou-me o sangue mais do que qualquer grito. O que houve, meu neto? Senta aqui, vó, ele disse, com uma seriedade que não pertencia a um garoto de 16 anos. Promete que vai me escutar até o final? Você confia em mim? Seu olhar era intenso, como o de Joaquim quando tinha algo grave a dizer. Confio, meu filho. Sempre confiei. Léo abriu o computador. Lembra que a senhora me pediu para organizar suas fotos na nuvem? Então, eu descobri que a sua conta e a da minha mãe são compartilhadas. E ela esqueceu de apagar os arquivos da lixeira. Ele clicou num arquivo de áudio. E meu mundo desabou. Alô, gerente. Aqui é Alice Santos. Confirmo a hipoteca de R$ 300.000 sobre o imóvel da Rua Amazonas, número 245.
Pode repetir, Carla. Mais devagar dessa vez. A voz de Ricardo respondeu. Alô, gerente. Aqui é Alice Santos. Minha filha repetia, ajustando o tom, o sotaque, os pequenos tremores da minha idade na voz. Léo pausou a gravação. Vó, isso foi gravado semana passada. O endereço é o da nossa casa. O chão se abriu sob os meus pés. 300 mil reais. Minha casa. A casa que construí com o trabalho de uma vida inteira. Tem mais, continuou Léo, a voz firme. Encontrei e-mails deles falando sobre os documentos que a senhora assinou e conversas sobre acelerar o processo antes que a velha desconfie. As lágrimas desceram, mas não eram de tristeza. Eram de uma fúria gelada, de uma decepção que rasgava a alma. A filha que eu criei, que amei incondicionalmente, estava me traindo da forma mais cruel que se pode imaginar. Minha própria filha, murmurei, cada palavra uma facada. Vó, tem mais uma coisa. Eles planejam te internar, usando o laudo daquele médico para te declarar incapaz. Foi Léo quem me mostrou. As mensagens, capturadas do e-mail de Carla, eram um veneno lento. Palavras como acelerar a internação, patrimônio protegido e ela não vai mais atrapalhar. Bailavam diante dos meus olhos, turvos de lágrimas. Respirei fundo, sentindo a dor aguda transformar-se. Já não era apenas mágoa. Era outra coisa, uma fúria gélida, uma determinação de aço, uma sede implacável de justiça. Virei-me para o meu neto, o rosto ainda molhado. Léo, tu acreditas na tua avó? A resposta dele foi imediata, firme. Acredito, avó. Sempre acreditei. A senhora nunca esteve confusa. Foram eles que a fizeram pensar que estava. Foram eles que manipularam tudo. Então ajuda-me a dar uma lição a quem pensa que os velhos são tolos e os adolescentes inúteis. Os olhos dele brilharam com uma intensidade que eu conhecia bem. Era a minha própria determinação, refletida naquela alma jovem. A mesma chama que me consumia quando trabalhava 16 horas por dia para criar Carla sozinha. A mesma força que me erguia da cama todas as manhãs depois da morte de Joaquim. O que a senhora quer fazer, avó? Quero que eles pensem que conseguiram enganar-me. Quero que acelerem o plano. E quando estiverem no meio do golpe, a celebrar a vitória. Sorri pela primeira vez em meses, mas não foi um sorriso doce. Foi o sorriso de quem acaba de descobrir que pode jogar este jogo melhor do que ninguém. Aí, nós vamos mostrar quem são os verdadeiros espertos desta família. Léo olhou-me com aqueles olhos jovens, repletos de determinação, e perguntou: Avó, qual é o plano? Naquele momento, senti-me mais viva do que nos últimos meses. Finalmente, tinha um aliado, alguém que acreditava em mim, que via através da farsa que a minha própria filha construíra. Era hora de mostrar que esta velha ainda tinha muito veneno na picada. Primeiro, meu neto, precisas de entender uma coisa. Eles subestimaram os dois únicos membros da família que realmente sabem como jogar o jogo deles. Sentei-me na cadeira ao lado dele, segurando as suas mãos nas minhas. Tu, com toda essa tecnologia, e eu, com 75 anos de experiência em sobreviver neste mundo. Léo assentiu, mas eu vi a preocupação nos seus olhos. Avó, mas e se não conseguirmos? E se eles descobrirem que sabemos de tudo? Meu querido, achas que criei a tua mãe sozinha? Trabalhei a vida inteira e sobrevivi a tudo o que passei sem aprender a ser esperta? Sorri para ele, da mesma forma que sorria quando ele era pequeno e tinha medo de algo. Agora, ouve-me com atenção. Vamos fingir que eles estão a conseguir. Serei a velhinha confusa que eles querem que eu seja. Na semana seguinte, o palco foi montado e eu iniciei a maior atuação da minha vida.
Cada visita de Carla era um novo ato. Eu recebia com um sorriso vago, perdido. As minhas perguntas repetiam-se, os esquecimentos eram propositados, a minha concordância, absoluta. Era uma farsa que feria o meu orgulho, mas cada encenação bem-sucedida alimentava a minha resolução. Mãe, como se está a sentir hoje? Perguntava Carla, com aquela voz melosa que eu agora sabia ser um disfarce. Ah, filha, estou um pouco confusa, sim. Às vezes não me lembro se tomei o remédio, se tranquei a porta. Deixava a voz tremer, olhava para o lado como se estivesse perdida. Que bom que estás aqui para cuidar de mim. O sorriso que se abria no rosto dela provocava-me náuseas. Era o sorriso da satisfação, da vitória iminente. Ela estava feliz, exultante, por ver a própria mãe a perder a razão. Como pode uma filha rejubilar com o sofrimento de quem a trouxe ao mundo? Ricardo, o cúmplice, também se tornara uma presença constante. Trazia sempre mais papéis, mais procurações, sob o pretexto de facilitar as coisas. E eu assinava tudo, fingindo não compreender, fazendo perguntas ingênuas que os deixavam cada vez mais confiantes. Dona Alice, este é apenas para o caso de precisar de uma internação hospitalar urgente, explicava ele, mostrando um documento que, pelos meus cálculos, devia ser a autorização para me internarem na clínica psiquiátrica. É só uma precaução. Oh, que bom, meu genro. Vocês cuidam tão bem de mim. Assinei com a mão a tremer de propósito. Às vezes, tenho medo de vos dar trabalho. Não diga isso, mãe. Carla segurava a minha mão com aquele carinho fingido. A senhora nunca dará trabalho. É um prazer cuidar de si. Mentiras. Doce veneno envolto em açúcar que eu engolia com um sorriso no rosto. Enquanto eu representava o meu papel, Léo era o verdadeiro estratega nos bastidores. O rapaz possuía uma perícia digital que me surpreendia. As suas chamadas diárias, disfarçadas de conversas triviais de neto para avó, eram, na verdade, relatórios de inteligência. Avó. Descobri que a tia Carla pesquisou no Google como simular demência em idosos na semana passada. Contou-me ele numa dessas chamadas, sussurrando. E o tio Ricardo procurou advogados especializados em incapacidade civil. Cada descoberta era uma punhalada no coração, mas também combustível para a minha determinação. Eles tinham planeado tudo. Não foram um impulso. Fora premeditado, calculado, cruel. Léo, consegues gravar as conversas deles quando vêm à minha casa? Avó, já estou a fazer isso há dias. Instalei uma aplicação no seu telemóvel que grava automaticamente quando deteta certas palavras-chave. E sempre que eles chegam, eu mando uma mensagem ao meu pai, a pedir para ele ficar de sobreaviso. Meu neto pensara em tudo. Júnior, o pai dele e meu outro filho, morava em São Paulo, mas Léo criara uma rede de proteção que eu nem imaginava ser possível. És muito inteligente, meu neto. Aprendi com a melhor avó. A senhora sempre disse que uma mulher de família tem de ser esperta para sobreviver. Era verdade. E eu nunca imaginei que teria de usar essa esperteza contra a minha própria filha. As semanas passaram e a minha atuação tornou-se irrepreensível. Carla e Ricardo estavam cada vez mais confiantes, relaxados, como predadores que sentem a presa completamente encurralada. Mãe, a senhora lembra-se de onde guardou aqueles documentos do banco? Perguntou Carla numa tarde de quinta-feira. Que documentos, filha? Fiz uma expressão de genuína confusão. Ah, os papéis que vocês trouxeram? Não sei, filha. A minha cabeça anda tão confusa ultimamente. Não se preocupe, mãe. A gente encontra. Ela trocou um olhar de satisfação com Ricardo. Acreditavam que eu estava a chegar ao ponto ideal para o golpe. Mas eles não sabiam que, enquanto fingia enviar mensagens às minhas amigas da igreja no WhatsApp,
Eu estava, na verdade, a gravar cada palavra, cada gesto, cada olhar cúmplice. Avó, a senhora está a ser uma atriz melhor do que muita gente na televisão, disse-me Léo numa tarde de sábado. Mas eu fico preocupado. Não está a ser muito pesado para si fingir que está assim? Olhei para ele, para a preocupação genuína nos seus olhos. Léo, sabes o que é mais pesado? É descobrir que a tua própria filha, que criaste com tanto amor, está disposta a trair-te desta forma. O que eles estão a fazer não é só roubo, é crueldade. Querem tirar-me a dignidade, a casa, a liberdade. Mas a senhora nunca será só uma velha, avó. A senhora é a Alice Santos, a mulher que criou 2 filhos sozinha e nunca se deixou vencer. As palavras dele deram-me a força de que precisava. Era isso que eu estava a defender, a minha identidade. 2 semanas depois, Léo chegou com a notícia que mudaria o rumo do jogo. Avó, eles marcaram uma reunião para a próxima segunda-feira. A voz dele era baixa, urgente. Ouvi a tia Carla ao telefone. Falou em apresentar o laudo médico e acelerar a internação. Acho que é agora, avó. O golpe final. O meu coração disparou. Era a hora. Que tipo de reunião? Parece que vai ser aqui em casa. Vão trazer pessoas importantes para avaliar a sua situação. Avó, acho que eles vão tentar interná-la na segunda-feira. Respirei fundo. Então, será na segunda-feira que lhes vamos mostrar do que somos capazes. Léo, contacta o teu pai. Pede-lhe para vir para Belo Horizonte com urgência. Consigo, sim. Mas, avó, não era melhor chamar a polícia? Não, meu neto. Se chamarmos a polícia agora, eles vão usar o laudo médico contra mim. Vão dizer que estou confusa, paranoica. Eu raciocinava como uma estratega de guerra. Precisamos de os apanhar em flagrante. Em flagrante de quê, exatamente? Tentativa de internação forçada, falsificação, fraude, peculato. Léo, eles não estão só a tentar roubar-me. Estão a tentar destruir-me. O fim de semana foi tenso. No domingo, Carla apareceu 2 vezes, sempre a sondar o meu estado mental. Mãe, como dormiu? Teve algum pesadelo? Ai, filha, está tudo tão estranho. Às vezes acordo e não sei que dia é. Fico a procurar o teu pai pela casa. Deixei uma lágrima escorrer pelo rosto. Tenho medo de estar a ficar louca. Não diga isso, mãe. É só a idade. Ela abraçou-me, e naquele abraço eu senti toda a falsidade do mundo. Amanhã vêm cá umas pessoas conversar consigo, está bem? São médicos, assistentes sociais. Vão fazer uma avaliação para definirmos o melhor cuidado para si. A equipa de carrascos, traduzi eu. Está bem, filha. Se achas que é o melhor. Naquela noite, liguei para o Léo. Amanhã é o dia. Vó, o pai já está a caminho. E eu configurei o seu telemóvel para transmitir tudo ao vivo para uma conta privada na internet. Se algo correr mal, ficará tudo gravado. Léo, preciso de te dizer uma coisa. A minha voz tornou-se séria. Amanhã pode ser duro. Vais ver a tua tia a ser desmascarada. Vais ver o lado feio da nossa família. Tens a certeza de que queres estar presente? Avó, eu já vi o lado feio. Vi a minha tia a planear destruir a vida da própria mãe. Quero estar lá para a proteger, como a senhora sempre me protegeu. Então, amanhã, vamos dar-lhes uma lição que esta família nunca mais vai esquecer. A segunda-feira amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu pressentisse o drama que estava prestes a desenrolar-se. Acordei às 5 da manhã, preparei o meu café, tomei o meu banho, escolhi uma blusa florida que Carla me dera no dia da mãe, apenas para acentuar a ironia. Às 8 horas, Léo chegou com o pai. Júnior, meu filho mais novo, abraçou-me com uma força que me aqueceu a alma.
Mãe, o Léo contou-me tudo. Não consigo acreditar. Júnior, meu filho, hoje vais ver uma faceta da tua irmã que espero que nunca esqueças. Hoje não é dia de violência, é dia de justiça. Expliquei o plano. Júnior ficaria escondido no quarto dos fundos a gravar. Léo permaneceria ao meu lado como um neto em visita. Tenha certeza de que não é perigoso, mãe. Confiem em mim. Sei o que estou a fazer. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Carla entrou, acompanhada por Ricardo, uma mulher que se apresentou como assistente social e dois homens de bata branca. Bom dia, dona Alice. A tal assistente social usou aquele tom de voz condescendente que se reserva para as crianças e os incapazes. Sou a doutora Fernanda. Viemos fazer uma avaliação do seu estado de saúde mental. Eu representei o meu melhor papel de velha confusa. Ah, que bom. A Carla disse que vocês vinham ajudar-me. Olhei em volta, perdida. Desculpem. Querem um café? Esqueci-me se já ofereci. Não se preocupe com isso, mãe, disse Carla, encenando o papel de filha dedicada. A senhora tem andado um pouco confusa ultimamente. Durante a hora seguinte, bombardearam-me de perguntas, observaram-me, tomaram notas, e eu, pacientemente, dei-lhes exatamente o que eles queriam ver. Respondi com a confusão calculada que eu havia aperfeiçoado nas últimas semanas. Léo estava sentado no sofá com o olhar fixo no telemóvel, uma fachada perfeita para quem, na verdade, gravava cada segundo daquele teatro cruel. Dona Alice, um dos falsos médicos, começou, com uma voz falsamente empática. Com base na nossa avaliação e no laudo do Dr. Henrique Moreira, acreditamos que a senhora precisa de cuidados especializados imediatos. Que tipo de cuidados? Perguntei, a minha voz tingida por uma ingenuidade ensaiada. Internação numa clínica especializada. Lá, a senhora receberá o tratamento adequado para aquela sua condição. Mas eu não quero sair de casa. Deixei a voz tremer, como se fosse, de facto, uma idosa assustada e indefesa. Mãe, é para o seu bem, disse Carla. E eu juro que por um instante, o brilho nos seus olhos não era de preocupação, mas sim o reflexo de cifrões. Nós já providenciamos tudo. A senhora vai ser muito bem cuidada. E quanto ao patrimônio da dona Alice? Perguntou a assistente social. Ela tem condições de gerir os seus bens? Não, adiantou-se Ricardo. Por isso, já preparamos as procurações necessárias. Eu e a Carla vamos cuidar de tudo para ela. Foi nesse momento. Era agora. Eles tinham acabado de confessar, diante de testemunhas, que pretendiam internar-me e tomar os meus bens, usando documentos que assinei sob coação. O meu olhar cruzou com o de Léo. Fiz-lhe um pequeno aceno com a cabeça. Era a hora do contra-ataque. Léo levantou-se do sofá com a calma desconcertante da sua geração, aquela que precede o uso da tecnologia como arma. Tia Carla, disse ele, e a sua voz soou diferente, mais firme, mais madura. Antes de levarem a minha avó, tenho algo que vocês precisam de ver. Carla franziu a testa. Léo, volta para o teu quarto. Os adultos estão a conversar. Não, tia. Desta vez, quem vai conversar sou eu. Léo abriu o portátil e ligou à televisão da sala. Vocês sabiam que a minha avó e a tia partilham a mesma conta de armazenamento na nuvem? O rosto de Carla empalideceu instantaneamente. Ricardo mexeu-se, inquieto, na cadeira. A assistente social e os falsos médicos olhavam de um para o outro sem entender. Que disparate é esse, rapaz? Tentou Ricardo, com uma autoridade que a sua voz trêmula desmentia. Não é disparate, tio Ricardo.
Vejam só o que eu encontrei na reciclagem digital da tia Carla. Léo clicou num ficheiro, e o áudio que tinha mudado a minha vida ecoou pela sala. Alô, gerente. Aqui é Alice Santos. Confirmo a hipoteca de R$ 300.000 sobre o imóvel da Rua Amazonas, número 245. Carla estava branca como papel. Eu. Eu posso explicar? Explicar como? Continuou Léo, implacável. Explicar por que estavas a treinar para imitar a voz da tua própria mãe? Explicar as conversas com o tio Ricardo sobre acelerar o processo antes que a velha desconfie? A assistente social olhava de Léo para Carla, visivelmente confusa. O que está a acontecer aqui? Foi o meu sinal. A encenação terminara. Levantei-me da poltrona, com a postura ereta de quem nunca teve demência alguma. Olhei diretamente para a minha filha e disse, com uma voz firme, que ela não ouvia há meses. O que está a acontecer, doutora Fernanda, é que a minha filha está a tentar roubar-me usando a senhora e estes dois palhaços de bata como ferramentas. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Carla olhava para mim como se visse um fantasma. Mãe, a senhora. Mas a senhora está confusa, não está? O médico disse. Que médico, Carla? Aquele doutor Henrique que contrataste para me dar um laudo falso? Caminhei na sua direção e, a cada passo, a minha filha parecia encolher. Achaste mesmo que eu não ia perceber que algo estava errado? Avó, disse Léo, mexendo no portátil. Mostra-lhes o resto do que descobrimos. A tela da televisão exibiu uma série de e-mails trocados entre Carla e Ricardo. As mensagens eram devastadoras. Planos detalhados para me internar, conversas sobre como dividir o meu patrimônio e até discussões sobre acelerar a morte natural, caso a internação não fosse suficiente. A assistente social levantou-se indignada. Senhora Carla, isto é uma acusação muito grave. Se estes documentos forem verdadeiros. São verdadeiros, sim, disse uma voz masculina vinda da porta da cozinha. Era Júnior, que apareceu a segurar uma câmara. E eu gravei toda a confissão que vocês acabaram de fazer aqui na sala. Carla olhou para o irmão como se fosse uma aparição. Júnior, o que estás a fazer aqui? A proteger a minha mãe de ti, Carla. Algo que eu já devia ter feito há muito tempo. Júnior entrou na sala com uma determinação que eu não via nele desde criança. Vocês acabaram de confessar, diante de testemunhas, que forjaram documentos médicos e planeavam internar a nossa mãe para roubar os seus bens. Ricardo tentou levantar-se, mas Léo foi rápido. Senta-te aí, tio. Ainda há mais para ver. O rapaz abriu outra pasta no computador. Como explicam estas pesquisas no Google? Como simular demência em idosos? Advogados especialistas em incapacidade civil. Clínicas psiquiátricas particulares Belo Horizonte. A expressão de desespero no rosto de Carla era, ao mesmo tempo, satisfatória e dolorosa. Era a minha filha, afinal. A menina que eu amei incondicionalmente. Mas era também a mulher que tentara destruir-me da forma mais cruel possível. Carla. A minha voz saiu mais triste do que zangada. Por quê? Por que me fizeste isto? Eu dei-te tudo. Trabalhei 16 horas por dia para te dar uma vida melhor. Amo-te mais do que a minha própria vida. Por quê? Ela começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram as lágrimas de quem foi apanhado em flagrante. Mãe, a senhora não entende. A senhora está velha. Vai morrer em breve. Esta casa, este dinheiro, ia ficar tudo abandonado. Eu só estava a tentar organizar as coisas. Organizar? Explodiu Júnior. Tu estavas a planear matar a nossa mãe?
Há um e-mail aqui a falar sobre acelerar a morte natural. Não era nada disso. Era só para não a deixar sofrer tanto com a demência. Que demência, Carla? A minha voz subiu de tom. Que demência? Eu nunca tive demência. Tu inventaste tudo isto para me roubares. Os dois homens de bata entreolharam-se nervosos. A mulher pegou no telemóvel. Acho melhor chamarmos a polícia. Isto tornou-se um caso de polícia. Não! Gritou Carla. Não chamem a polícia. Eu posso explicar tudo. Explicar como? Continuou Léo, na sua apresentação implacável. Explicar por que entraste em contato com outros idosos do bairro usando o mesmo esquema? Encontrei mensagens tuas a tentar aplicar o mesmo golpe na dona Marlene, da rua de cima. O meu sangue gelou. Na dona Marlene? Carla. Ela tem 78 anos. É viúva. Mora sozinha. Mãe, eu nunca. Isso não é verdade. É verdade, sim, tia. Léo virou o ecrã do portátil para que todos pudessem ver. Há conversas tuas com o tio Ricardo a planear expandir o negócio. Vocês estavam a transformar isto numa empresa de fraude contra idosos. A dimensão do horror tornava-se clara para todos na sala. Não era apenas contra mim. Era um esquema sistemático para roubar pessoas vulneráveis. A minha própria filha tinha se tornado uma predadora de idosos. Ricardo tentou justificar-se. Dona Alice, a senhora não entende. É só negócio. Nós estávamos a tentar ajudar. Ajudar? Júnior aproximou-se dele com uma fúria que eu nunca tinha visto no meu filho. Vocês iam internar a minha mãe numa clínica psiquiátrica, vender a casa dela, roubar tudo o que ela trabalhou a vida inteira para conquistar, e ainda chamam a isso de ajuda? A assistente social, que claramente não estava envolvida no esquema, levou o telemóvel ao ouvido. Vou chamar a polícia agora. Isto é um crime grave. Espere, eu disse. Todos olharam para mim. Antes de a polícia chegar, quero que a minha filha olhe nos meus olhos e me diga se realmente achou que eu era estúpida o suficiente para não perceber. Carla olhou para mim e por um instante, vi a menina que ela fora um dia. Mas foi só um momento. Mãe, eu achei que a senhora não ia descobrir. Achei que estava tudo bem planeado. Estava bem planeado, sim, disse Léo. Pena que vocês subestimaram a tecnologia e a inteligência da minha avó. Subestimaram, principalmente, completei eu, o amor de um neto pela sua avó. O Léo nunca acreditou que eu estivesse confusa. Mesmo quando todos duvidavam, ele ficou do meu lado. A verdade é que, naquele momento, eu sentia uma mistura de alívio, tristeza e raiva que era quase insuportável. Alívio por ter descoberto a tempo. Tristeza pela traição da minha própria filha. Raiva pela crueldade do plano. E sabes qual é a parte mais irônica de tudo isto, Carla? Continuei. Vocês usaram exatamente os nossos supostos defeitos para tentar destruir-nos. Eu era a velha caduca e o Léo era o viciado em videojogos. Mas foram precisamente esses defeitos que nos permitiram derrubar-vos. Léo sorriu pela primeira vez naquele dia tenso. A tia esqueceu-se de que ser viciado em jogos significa que eu sei mexer num computador melhor do que qualquer um nesta casa. A assistente social desligou o telefone. A polícia está a caminho, mas preciso de saber: os senhores têm todas estas evidências organizadas? Temos, respondeu Júnior. O meu filho criou uma pasta com tudo: áudios, e-mails, pesquisas no Google, conversas de WhatsApp, até a localização por GPS que mostra a Carla no banco na data em que tentou usar a voz falsificada. Como conseguiram tanto material? Perguntou um dos falsos médicos, claramente nervoso. Vocês acham mesmo que uma mulher que criou 2 filhos sozinha e um adolescente que passa o dia inteiro no computador não saberiam organizar-se? Ri-me um riso amargo.
A diferença é que nós usamos a nossa inteligência para proteger a família. Vocês usaram-na para a destruir. Carla tentou mais uma vez. Mãe, podemos conversar? Em particular? Talvez consigamos resolver isto sem envolver a polícia. Resolver como, Carla? Convencendo-me a aceitar ser roubada pela minha própria filha. Abanei a cabeça. Não, minha filha. Algumas coisas não têm perdão. Mas eu sou sua filha. A senhora criou-me. Isso tem de significar alguma coisa. Significa sim. Significa que eu falhei em algum ponto da tua educação. Porque a filha que eu criei nunca seria capaz de fazer isto à própria mãe. As palavras saíram dolorosas, mas verdadeiras. Ricardo tentou uma última cartada. Dona Alice, sejamos práticos. A senhora tem 75 anos. Mesmo que sejamos presos, a senhora vai ficar sozinha, sem ninguém para cuidar de si. Sozinha? Cortou Júnior. Ela tem 2 filhos que realmente a amam e um neto que é mais homem aos 16 anos do que tu aos 45. E mais uma coisa, acrescentou Léo, mexendo novamente no portátil. A diferença é que o nosso cuidado é baseado em amor, não em interesse financeiro. Nesse momento, ouvimos as sirenes da polícia a aproximarem-se. Carla e Ricardo trocaram olhares desesperados. Mãe, por favor, tentou ela uma última vez. Diz-lhes que foi um mal-entendido, que a senhora estava mesmo confusa e interpretou tudo mal. Eu olhei para a minha filha, aquela que foi o meu orgulho durante tantos anos, e senti uma tristeza profunda a instalar-se no meu peito. Carla, a única coisa confusa aqui é como tu achaste que conseguirias enganar a mulher que te conhece desde antes de nasceres. E outra coisa, disse Léo, mostrando o ecrã do telemóvel. Tudo o que aconteceu aqui hoje foi transmitido ao vivo para a internet. Há mais de 1000 pessoas a assistir agora. O desespero no rosto de Carla foi total. Não só seria presa, como seria publicamente exposta. Os policiais entraram e a assistente social, que se revelou uma mulher honesta que fora enganada, explicou rapidamente a situação. Léo entregou todas as evidências digitais e Júnior mostrou as gravações que fizera. A senhora quer apresentar queixa formal? Perguntou-me o delegado. Olhei para a Carla. Ela chorava. Mas eu sabia que eram lágrimas de quem foi apanhado, não de quem se arrependeu. Quero sim. E não é só contra ela. É contra todos os envolvidos neste esquema para roubar idosos. Mãe, sussurrou Carla. Não, eu disse. Finalmente. Tu deixaste de ser minha filha no momento em que decidiste tratar-me como uma inimiga a ser destruída. E vocês? Perguntei, como se falasse para o mundo. O que fariam no meu lugar? Conseguiriam perdoar uma traição destas, mesmo vindo da própria filha? Às vezes, o amor de mãe tem limites, e esses limites chamam-se dignidade. Enquanto os policiais levavam Carla e Ricardo algemados, Léo veio até mim e abraçou-me. Avó, a senhora foi incrível. Nunca vi ninguém atuar tão bem. Não foi atuação, meu neto, foi sobrevivência. Abracei-o com força, sentindo a gratidão a transbordar do meu peito. Se não fosse por ti, eu estaria agora numa clínica psiquiátrica, a ser tratada como louca enquanto eles gastavam o meu dinheiro. Júnior aproximou-se. Mãe, eu sinto muito. Eu devia ter percebido o que estava a acontecer. Devia ter protegido a senhora. Filho, não podias adivinhar que a tua irmã seria capaz de uma coisa destas. Nem eu conseguia acreditar, mesmo com as provas à minha frente. A assistente social aproximou-se antes de sair. Dona Alice, quero pedir desculpa. Eu também fui enganada. Pensei que se tratava de uma avaliação legítima. Não se culpe, doutora. Eles são muito convincentes.
A sorte é que o meu neto é mais esperto do que todos nós juntos. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, sentamo-nos os três na sala. Olhei para as paredes, para os móveis, para cada canto daquela casa que quase perdi. E agora, avó? Perguntou Léo. Agora, meu neto. A vida continua. Mas continua conosco, sabendo quem são os nossos verdadeiros aliados. Sorri para ele e para Júnior. E sabendo que uma velha de 75 anos e um adolescente de 16 podem ser uma dupla e tanto quando precisam de se proteger um ao outro. Passaram-se 3 semanas desde o dia que mudou a minha vida para sempre. 3 semanas desde que descobri que a minha própria filha era capaz de me trair da forma mais cruel possível. Estou aqui, na minha varanda, a tomar um café e a olhar para o quintal onde cultivo os meus temperos, a tentar processar tudo o que aconteceu. Há manhãs em que acordo e tudo parece não ter passado de um pesadelo terrível. Noutras, um alívio imenso inunda-me por ter descoberto a verdade a tempo. Léo tornou-se a minha sombra, a minha presença constante. O rapaz que a família rotulava de viciado em jogos transformou-se no meu anjo da guarda. Depois de tudo o que enfrentamos juntos, a nossa relação mudou por completo. Já não somos apenas avó e neto, somos parceiros, cúmplices, sobreviventes de uma guerra que por pouco não perdemos. Vó, chegou uma carta do advogado, anunciou Léo, entrando na varanda com um envelope nas mãos. Ele tinha se mudado temporariamente para minha casa. Disse que não me deixaria sozinha enquanto eu não estivesse 100% recuperada. Como se alguém alguma vez recuperasse a 100% de uma traição como esta. Peguei na carta, as mãos a tremer ligeiramente. Não de medo, mas de uma ansiedade que me corroía. Eram as atualizações sobre o processo contra a Carla e o Ricardo. O advogado que contratei, recomendado pela polícia, tinha me explicado que o caso deles era sério, muito sério. O que diz, vó? Li em voz alta. Dona Alice, informo que Carla Santos Silva e Ricardo Ferreira Silva foram indiciados por estelionato qualificado, falsificação de documento público, tentativa de cárcere privado e formação de quadrilha. A investigação revelou que aplicaram o mesmo golpe em pelo menos outros 4 idosos da região metropolitana de Belo Horizonte. Parei de ler. Léo olhava-me em silêncio. Outros 4 idosos, Léo. A minha filha destruiu outras famílias. Um peso esmagador instalou-se no meu peito, a culpa quase insuportável. Se eu tivesse percebido antes, se tivesse sido mais atenta. Vó, pare com isso. Léo sentou-se ao meu lado e segurou a minha mão. A senhora salvou essas pessoas? Se não fosse pela nossa investigação, eles nunca teriam sido apanhados. Era verdade, mas não aliviava completamente o peso no meu coração. Continuei a ler. A pena pode chegar a 12 anos de prisão para cada um, considerando a reincidência e o dano social. Dona Marlene e as outras vítimas estão a prestar depoimento esta semana. Dona Marlene, a minha vizinha de 78 anos, que quase caiu no mesmo golpe. Quando soube de tudo, veio à minha casa a chorar, agradecendo-me por lhe ter salvo a vida. Alice, se não fosse por si, eu estaria agora numa clínica psiquiátrica, convencida de que tinha enlouquecido, disse-me ela entre lágrimas. Vó, posso dizer uma coisa? Léo interrompeu os meus pensamentos. Claro, meu neto. Eu sei que a senhora se está a culpar por tudo isto, mas quero que saiba que ter a tia Carla como filha não diminui em nada a mãe extraordinária que a senhora é. Ele falou devagar, escolhendo cada palavra. A senhora criou-a a ela e ao meu pai sozinha. O papá tornou-se um homem bom, trabalhador, que ama a família. A tia Carla, ela escolheu um caminho diferente. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto.
Mas como, Léo? Como é que uma pessoa que eu amei tanto, por quem me sacrifiquei tanto, se pôde tornar nisto? Vó, às vezes as pessoas mudam. Às vezes a ganância é mais forte que o amor. Mas isso não é culpa sua. Nos últimos dias, passei horas a vasculhar as memórias, à procura de sinais que deveria ter visto. Momentos da infância ou adolescência da Carla que indicassem que ela seria capaz de tamanha crueldade. Mas não encontrava nada. Ela sempre fora uma menina carinhosa, estudiosa, que me ajudava em casa e demonstrava gratidão por tudo o que eu fazia. Talvez tenha sido quando se casou com o Ricardo. Talvez ele a tenha influenciado, corrompido o seu coração com promessas de dinheiro fácil. Ou talvez ela sempre tenha tido essa frieza dentro de si, apenas à espera da oportunidade certa para se manifestar. Léo, posso contar-te uma coisa que talvez sejas muito novo para entender? Pode, vó. O que mais me magoa não é o dinheiro, nem a casa, nem mesmo a tentativa de me internarem. Respirei fundo antes de continuar. O que mais me magoa é ter descoberto que a minha filha me via como um fardo, que esperava pela minha morte como quem espera por um pagamento. Léo ficou em silêncio por um instante. Quando falou, a sua voz soou mais madura do que nunca. Vó, isso diz tudo sobre ela, e não diz absolutamente nada sobre a senhora. A senhora não é um fardo. Nunca foi. É a pessoa mais forte que eu conheço. 2 horas depois, o Júnior chegou de São Paulo. Estava a cumprir a promessa de se mudar para Belo Horizonte para ficar mais perto de mim. Tinha conseguido uma transferência no trabalho e já procurava casa na região. Mãe, como está hoje? Ele abraçou-me com aquele carinho genuíno que eu já nem me lembrava do quão bom era sentir. Melhor, filho. Cada dia um pouco melhor. Era uma mentira, mas daquelas que contamos para proteger quem amamos. A verdade é que algumas noites eu ainda acordava em pânico, a verificar se todas as portas estavam trancadas, se alguém estava a mexer nos meus documentos. O trauma de descobrir que a própria filha é capaz de nos trair não desaparece de um dia para o outro. Trouxe uma boa notícia, disse o Júnior, sentando-se conosco na varanda. Consegui falar com um psicólogo especializado em traumas familiares. Ele disse que pode vir cá à casa para algumas sessões, para ajudar a processar tudo isto. Filho, eu não preciso de psicólogo, estou bem. Mãe, com todo o respeito, a senhora não está bem. E é normal não estar. Qualquer pessoa que passasse pelo que a senhora passou precisaria de ajuda profissional. Léo apoiou o pai. Vó, a senhora diz sempre que é importante cuidar da saúde. Saúde mental também é saúde. Eles tinham razão, claro. Nas últimas semanas tive pesadelos, ataques de ansiedade, momentos de uma tristeza profunda que pareciam não ter fim. Era como se tivesse perdido não só uma filha, mas também a confiança na minha própria capacidade de julgar as pessoas. Está bem, mas ele vem cá à casa. Não quero sair para falar sobre estas coisas. Claro, mãe. O que for melhor para si. Durante o almoço, Léo mostrou-me algo no telemóvel que me emocionou. Vó, lembra-se que a nossa conversa foi transmitida ao vivo no dia da prisão da tia Carla? Lembro. Então, veja só quantas mensagens chegaram de pessoas que passaram por situações parecidas. Ele mostrou o ecrã do telemóvel com centenas de comentários. Há pessoas a dizer que a nossa história as ajudou a denunciar golpes semelhantes na família. Li algumas mensagens em voz alta. Obrigado por terem a coragem de mostrar que isto acontece. O meu irmão estava a fazer-me o mesmo. Vocês deram-me força para procurar ajuda quando a minha nora começou a pressionar-me para assinar papéis. Alice, você é um exemplo de que idade não significa fragilidade. Vó, a senhora virou uma espécie de heroína na internet. Há pessoas a criar grupos para idosos se protegerem de golpes em família.
Aquilo comoveu-me mais do que eu esperava. Se a nossa dor serviu para ajudar outras pessoas, talvez tenha valido a pena expor a nossa intimidade daquela forma. Léo, arrependes-te de ter feito tudo isto? De ter enfrentado a tua tia e destruído a nossa família? Ele olhou para mim com seriedade. Vó, a nossa família não foi destruída. Foi purificada. Descobrimos quem realmente importa. Júnior concordou. Mãe, eu sei que está a doer, mas prefiro ter uma família pequena e verdadeira do que uma grande e falsa. Naquela tarde, enquanto Léo estava no quarto no seu computador e o Júnior tinha saído para tratar de assuntos da mudança, fiquei sozinha na sala, a olhar para as fotografias de família. Havia uma foto da Carla na formatura da faculdade, radiante de felicidade, a abraçar-me com gratidão. Outra, no seu casamento, a segurar-me a mão e a sussurrar: Obrigada por tudo, mãe. Como é que alguém pode mudar tanto? Como é que o amor se transforma em ganância? Como é que a gratidão se transforma em traição? Peguei nas fotos da Carla e guardei-as numa caixa. Não consegui deitá-las fora. Afinal, ainda era minha filha. Mas também já não conseguia olhar para elas todos os dias. Vó, está alguém à porta! Gritou Léo do quarto. Era a dona Marlene, a minha vizinha, que me visitava quase todos os dias, desde que descobriu que tinha sido salva do mesmo golpe. Alice, minha querida, como está hoje? Vou andando, Marlene. Vou andando. Ela sentou-se comigo na sala. Alice, quero agradecer-lhe novamente. Ontem conversei com a minha filha, que mora em Brasília, e contei-lhe tudo o que aconteceu. Sabe o que ela me disse? O quê? Disse que há meses desconfiava de uns telefonemas estranhos que eu recebia, de pessoas a fazerem-se passar por funcionários do banco. Disse que, se eu tivesse caído no golpe, ela nunca se perdoaria por não me ter alertado. Que bom que a sua filha a ama de verdade, Marlene. Alice, a Carla também a amava. Só que, por vezes, o amor é corrompido por outras coisas. Isso não apaga o valor do amor que partilharam durante tantos anos. Era uma perspectiva interessante, mas dolorosa. Será que a Carla realmente me amou um dia? Ou foi tudo sempre calculado, a pensar no dia em que poderia aproveitar-se de mim? À noite, enquanto jantávamos os três, o Júnior trouxe um assunto que me deixou pensativa. Mãe, o advogado ligou hoje. Disse que a defesa da Carla está a tentar alegar que ela passava por problemas financeiros e que isso justifica o que fez. Problemas financeiros? Ri, mas foi um riso amargo. Júnior, tu sabes quanto o Ricardo ganha na construtora? Casa própria, carro do ano, viajam todos os anos para a praia. Que problemas financeiros? Foi o que eu disse ao advogado. Ele explicou que é uma estratégia comum da defesa tentar humanizar os réus. Humanizar? Repeti a palavra devagar, como se roubar a própria mãe fosse uma escolha humana. Léo, que estivera calado durante a conversa, falou de repente. Vó, posso fazer-lhe uma trafiti? Uma pergunta. Pergunta difícil? Podes. E se a tia Carla pedisse perdão, se arrependesse de verdade, a senhora perdoaria? A pergunta apanhou-me de surpresa. Fiquei em silêncio por um longo tempo, a pensar. Léo, meu filho, o perdão é algo complicado. Eu posso perdoar a Carla, por ela, para que ela encontre paz. Mas não posso esquecer o que ela fez. Nem posso fingir que a nossa relação pode voltar a ser como era. Mas a senhora perdoaria? Talvez, com o tempo, talvez. Mas perdoar não significa aceitá-la de volta na minha vida. Perdoar não significa confiar novamente. Perdoar, por vezes, significa apenas libertar a raiva para que ela não nos consuma por dentro. Júnior olhou para mim com admiração. Mãe, a senhora sempre foi sábia.
mas acho que esta experiência a tornou ainda mais cia, ou mais desconfiada. Completei e ri. Agora, quando vocês vêm visitar-me com papéis para assinar, eu leio tudo 2 vezes. E faz muito bem, disse Léo. Desconfiança saudável não é paranoia, é proteção. Na semana seguinte, comecei as sessões com o psicólogo. O doutor Roberto era um homem gentil, na casa dos 50 anos, que vinha à minha casa 2 vezes por semana. No início, resisti um pouco. Sempre achei que problemas familiares se resolviam em família, não com estranhos. Mas aos poucos, fui percebendo que conversar com alguém neutro, alguém que não estava emocionalmente envolvido na situação, me ajudava a organizar os pensamentos. Dona Alice, disse ele numa das sessões, já parou para pensar que, ao ter sido traída, a senhora conseguiu, ainda assim, proteger-se? Conseguiu descobrir a verdade e reagir? Consegui porque o meu neto me ajudou. Sim, mas a senhora foi perspicaz o suficiente para aceitar a ajuda dele. Muitos idosos em situações semelhantes não confiam nos netos, principalmente quando são adolescentes fascinados por tecnologia. Era verdade. Eu sempre defendi o Léo quando a família questionava os seus interesses. Sempre acreditei que ele era inteligente, mesmo quando outros o consideravam problemático. Sabe o que isso me diz sobre a senhora? Continuou o Dr. Roberto. Diz-me que tem um bom julgamento de caráter. A senhora confiou na pessoa certa e desconfiou na hora certa. Mas eu não desconfiei da Carla durante meses, porque não é natural uma mãe desconfiar da própria filha. A senhora reagiu como qualquer mãe amorosa reagiria. As sessões ajudaram-me a parar de me culpar tanto. Durante semanas, torturei-me a pensar em todos os sinais que deveria ter visto, em todas as perguntas que deveria ter feito. Mas o Dr. Roberto ajudou-me a entender que confiar na família não é ingenuidade, é amor. Um mês depois do dia da prisão, recebemos a notícia que mudaria tudo. A Carla e o Ricardo tinham sido condenados a 8 anos de prisão cada um. O juiz considerou a gravidade dos crimes e o impacto nas vítimas, especialmente por se tratar de crimes contra idosos vulneráveis. Como se está a sentir com a notícia? Perguntou-me o Léo. Aliviada, respondi, e era verdade. Aliviada porque outras pessoas estão agora protegidas, mas também triste, porque significa que a minha filha passará os próximos anos numa prisão. Mãe, disse o Júnior, foi uma escolha dela. Ninguém a obrigou a fazer o que fez. Eu sei, filho, sei que foi escolha dela, mas isso não torna a dor menor. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei. Chorei pela filha que perdi, pela confiança que foi quebrada, pelo tempo que nunca mais teremos juntas. Chorei pela avó que ela nunca mais seria para os seus filhos, pela mãe que eu pensei que ela era, mas que descobri que nunca existiu de verdade. Mas também chorei de alívio. Alívio por ter descoberto a verdade, por ter sido protegida, por ter ao meu lado pessoas que realmente me amam. 6 meses passaram desde aquele sábado de outubro que mudou a minha vida. O Léo está a preparar-se para o vestibular e quer estudar ciência da computação. Vó, vou especializar-me em crimes digitais. Quero ajudar outras pessoas como nós nos ajudamos um ao outro. O Júnior mudou-se para uma casa a 3 quarteirões da minha. Não mora comigo, mas está perto o suficiente para aparecer todos os dias e ajudar-me no que for preciso. Eu voltei a fazer as coisas de que gostava: cuidar do jardim, encontrar as amigas da igreja, fazer alguns trabalhos de costura por prazer. Mas também aprendi coisas novas. Aprendi a usar melhor o computador, aprendi sobre segurança digital e até comecei a dar palestras para grupos de idosos sobre como se protegerem de golpes familiares. A dona Alice tornou-se uma ativista.
brinca o Léo quando me vê a preparar material para mais uma palestra. Tornei-me sim, respondo eu a rir. Se a nossa dor pode evitar que outras pessoas passem pelo mesmo, então valeu a pena. Ainda hoje, há dias que são difíceis. Dias em que a saudade da filha que eu idealizei se torna quase insuportável. São dias em que me questiono se algo poderia ter sido diferente. Mas felizmente, também existem os dias bons. Dias para celebrar a família que é minha, de verdade. Dias em que sinto um profundo orgulho da força que nem sabia possuir. O Léo tinha razão. Ele disse que nossa família não foi destruída, e sim, purificada. Foi quando aprendemos que família não se define pelo sangue, mas pelos laços de amor, pela lealdade inabalável e pelo compromisso de cuidar um do outro, aconteça o que acontecer. Aprendemos também que a idade é apenas um número quando a coragem de enfrentar a injustiça se faz necessária. Quem diria que um adolescente, antes perdido em seus jogos, se tornaria o herói da nossa história? E que uma senhora, que muitos julgariam confusa, poderia ser mais astuta que o mais ardiloso dos golpistas? Hoje, ao olhar para trás, eu compreendo. Eu não apenas sobrevivi a uma das mais dolorosas traições que uma pessoa pode enfrentar. Eu renasci dela. Renasci mais forte, mais sábia e com uma família, sim, menor em número, mas infinitamente maior em verdade. E se há uma única lição que eu gostaria de compartilhar com quem me ouve, é esta: jamais subestimem a força que nasce da união entre uma avó e seu neto quando decidem proteger um ao outro. Pois o amor verdadeiro é a arma mais poderosa que existe contra toda e qualquer maldade. Agradeço por me acompanhar até o fim desta jornada. Se esta história ressoou em você de alguma forma, deixe seu carinho e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir estas palavras.